uma reportagem da Cíntia Barbosa sobre o Dia do Livro na FAMECOS. E ofereceu feira de livro com descontos, além de apresentação de alunos músicos e exposição de material feito por bichos no estande Calou. Esse evento é uma das atividades da Semana do Livro da PUC-RS, promovido pela editora universitária da PUC, a EDPUC, e com o apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro e a Academia Rio-Grandense de Letras. Na programação tem palestras gratuitas que vão até dia 23 de março. No Dia do Livro da FAMECOS, a palestrante será Letícia Verchovski. O tema da palestra foi romances históricos. Luiz Antônio de Assis Brasil, que também estava presente, falou da relação entre história e literatura e a habilidade de escrever. Letícia Verchovski falou sobre seu projeto com Tabajara Ruas. Depois nós já fizemos uma primeira e uma segunda versão, né? O roteiro dele tem vários tratamentos, né? Até que se chega à conclusão de que ele está pronto. Então a gente está no segundo tratamento e ele está muito bem encaminhado. Só que a gente está fazendo um trabalho para outras pessoas, né? Nós somos roteiristas de uma produção grande, que vai ser uma produção, talvez a maior produção de um longa no Brasil feita até hoje, porque o Continente são 175 anos de história, né? Para ser contado em 2 horas. Então, hoje em dia, o trabalho já está nas mãos de outras pessoas, né? Estão começando a analisar o roteiro, fazer pré-produção. Isso muito provavelmente vai ser filmado ano que vem, no Rio Grande do Sul. Eu não tenho a menor ilusão de que nós ainda vamos trabalhar muito em cima desse roteiro, né? Ele vai vir para nossas mãos várias vezes até que ele esteja completamente afinado para que possa ser rodado, né? Mas a primeira coisa que a gente é obrigada a fazer no momento assim, que te entrega uma obra mestra do Rio Grande do Sul nas mãos para levar para o cinema é desacralizar isso, né? Tem que ter coragem de contar aquela história. Mas também, nem eu, nem o Tabajara, que somos escritores, teríamos a petulância de querer mudar alguma coisa na história do Érico Veríssimo. Então a gente está levando essa história para a tela com a maior fidelidade possível. Qual é a relação da importância do livro com as outras mídias em relação à adaptação? Bom, se você está falando de uma mídia, de um livro adaptado para uma outra mídia, a importância do livro é simplesmente fundamental. Ele é a gênese de uma história que vai se desdobrar dele. Se é isso que eu entendi como tua pergunta, né? Por exemplo, é impossível a gente conceber um filme sobre o Tempo e o Vento se não existe a obra fundamental, que é o romance O Tempo e o Vento, né? Então, absolutamente é o universo do qual tudo se inspira, né? O livro, se ele é o objeto inspirador de uma adaptação para outra mídia, ele tem que ser tratado com todo o respeito possível. Evidentemente que quando você transpõe uma história de uma mídia para outra, né, de uma narrativa para outra, seja saindo uma página de livro para a televisão, para o cinema, para o teatro, você tem que fazer determinadas concessões, né? Mas o livro é a mola propulsora de tudo isso. E você acha que essas adaptações em relação ao roteiro original, a peça original, elas perdem o valor? Você acha que o seu livro, quando ele foi adaptado para a minissérie, ela perdeu um pouco o valor? Porque muitas coisas tiveram que ser desconsideradas para caber em uma mídia que é a televisão? Não, eu acho que são praticamente obras-primas, entendeu? Uma coisa não são mais a mesma coisa. E tem que ser considerado dessa maneira, entendeu? Tanto para mim é fundamental, quando alguém adapta uma obra minha, que eu tenha noção de que ela não é mais minha, porque senão é um sofrimento. Então você tem que saber que são coisas diferentes, né? São como 2 filhos da mesma mãe. E em relação ao que vocês discutiram em história e literatura, queria saber a sua posição. Você acha qual seria o papel da literatura para a história da humanidade? Ela interferiria? Ela é um retrato da história? Ela não tem nenhuma obrigação de relatar a história? Qual seria a sua opinião em relação a isso? Eu acho que é um assunto muito grande, assim, a literatura, assim, para resumir, é a história paralela da humanidade, entendeu? Enquanto nós estamos aqui fazendo uma história, existe toda uma literatura, né, que está sendo construída, e você vai, hoje em dia, se pegar um livro do Flaubert, entender muito mais coisas sobre a França de determinado período, sobre os franceses, do que se você for num livro de história, mas você está falando de uma coisa criativa, de uma ideia ficcional, mas ali existe muita verdade também. Então eu acho que é uma
é um caminho paralelo, são duas histórias paralelas. Quais são os próximos projetos, os próximos planos na sua carreira? Bom, eu estou trabalhando nesse roteiro e estou escrevendo 2 romances. Pode dar uma palhinha mais ou menos, o que são? Um já está pronto, vai sair esse ano, no final do ano. Também estou lançando um livro infantil, agora talvez no meio do ano. E é um romance, é uma história de amor entre 4 personagens, assim, um homem e 3 mulheres. Já tem títulos definidos? Esse tem, se chama, é um título grande, de um grande amor e de uma perdição maior ainda. É uma história de amor com humor, entendeu? E o outro ainda? E qual, o infantil? Isso. O infantil tem, se chama O Menino Paciente. Muito obrigada pela participação. O Menino Paciente foi feito com meu marido, é uma parceria. Então, muito obrigada. Obrigada. O Centro de Reabilitação da PUC realiza importante trabalho para a melhora da qualidade de vida com portadores de doenças neurofuncionais. Essa matéria foi feita pela TV Foca. Confira. As doenças neurofuncionais ocorrem quando a função do sistema nervoso é prejudicada. Entre as mais conhecidas estão o derrame, mal de Parkinson, paralisia e tumores cerebrais. O Centro de Reabilitação da PUC oferece a portadores dessas deficiências atendimento individual e especializado. Eles auxiliam na recuperação das lesões. A gente costuma trabalhar com a seguinte ideia: quando chega o cliente para a gente, nós perguntamos o que é que tu não faz que tu gostaria de fazer? O que fica dentro desse desejo fácil dele conseguir e aquilo que é muito difícil. Então a gente começa a selecionar em função do objetivo da pessoa. Né? E o que a gente acaba observando é a melhora ou o alcance desse objetivo, né? A satisfação pessoal. Durante o tratamento, os pacientes podem utilizar aparelhos como o orbitador e o circuito proprioceptivo que melhoram a capacidade motora. Outros equipamentos como a maca de ortostase, bolas e rolos terapêuticos ajudam no ganho de força e equilíbrio do deficiente. Cerca de 700 pessoas são atendidas por semana aqui no Centro de Reabilitação. Outra forma de tratamento para os pacientes portadores de deficiências neurofuncionais é a hidroterapia. A piscina é climatizada e possui um elevador adaptado para facilitar a entrada e saída da água. Com este tratamento, os riscos de dores musculares tardios são praticamente nulos. O tempo de melhora das lesões é abreviado de forma surpreendente. O benefício é uma qualidade de vida melhor. Muito melhor praticar alguma coisa, mesmo que seja uma fisioterapia em água, do que ficar sedentário, parado, sem atividade alguma. Teremos agora o Cybercine e o Cybermix com Carla Viana. Bom, vamos começar com o Cybermix da semana. Acontece hoje a festa Spin Cozumel, no antigo Carral do DC Navegantes. A festa terá 2 pistas e será ao som de house. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20 e podem estar a R$ 40 o último lote. Podem ser encontrados nas lojas Coach, Hype e Zoid. E a dica de teatro dessa semana é a peça Intimidade Indecente, que é estrelada por Lucinha Lins e Otávio Augusto. O espetáculo acontece hoje, amanhã e domingo. Os ingressos estão sendo vendidos no Teatro São Pedro, de R$ 20 a R$ 50. E o Cybercine dessa semana indica a comédia Motoqueiros Selvagens, que tem no elenco John Travolta e Martin Lawrence, que contam a história de quarentões com a crise da meia-idade. Vale a pena conferir. Essas foram as dicas do Cybermix e do Cybercine da semana. Obrigada pela sua companhia e até mais. Até mais.